Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque. Começou o sábado 23 de novembro, isso mesmo, estamos a uma semana da glória eterna, a uma semana da final da Libertadores. Vou pedir aqui, vou inverter a ordem, né? Vou pedir para você já deixar o seu like, fazer o seu comentário aqui embaixo sobre o palpite do jogo de logo mais. Calma, ainda estamos falando, né, de Botafogo Vitória. Mais tarde a gente fala de Libertadores. Mas quero saber, né, a sua opinião, o seu palpite. O importante é que o Botafogo vença, né? O famoso nem que seja por 0-0, tá valendo. O importante hoje são os 3 pontos. Galera, eu estava assistindo ontem o Jogando em Casa, que é um quadro da Fernanda Maia, né, dentro da Botafogo TV, em que ela visita, né? Já entrevistou o Tietê na casa dele, já entrevistou o Rafael também, com a família do Rafael, enfim, conhece as famílias, né? E dessa vez foi o Durcésio. Eu estava até imaginando que seria uma oportunidade ali, talvez, para o Durcésio esclarecer a última polêmica, que foi em relação ao Neymar, mas nada disso, né? Foi uma entrevista que eu acho até que já tinha sido gravada há mais tempo. Teve um momento ali da entrevista que eu fiquei com essa sensação, mas o Durcésio recebeu lá no seu sítio, né, a Fernanda Maia, a equipe da Botafogo TV, e o Durcésio é aquele cara que ele, né, o pessoal fala, ele é tão fofo, né, ele é tão simpático, é aquele vozinho, né, que todo mundo gostaria de ter, mas também é um cara teimoso, né? Pelo menos foi o que a mulher dele disse. A mulher dele deu ali alguns depoimentos, a esposa do Durcésio, falando desse defeito que no fundo é uma qualidade, né? A persistência do nosso Durcésio Melo, presidente do Botafogo Social até dezembro, né? Inclusive no final da entrevista, já dando spoiler aí, ele comenta, né, que obviamente seria fechar com chave de ouro esse ciclo dele à frente do Botafogo com o título da Libertadores. Mas, Carlos, como é que é isso? Mas se quem gere o futebol é a SAF, não é o Durcésio? Galera, tudo é o Botafogo, né? Botafogo é uma coisa só. O social do Botafogo, hoje, né, presidido pelo Durcésio, tem 10%. Enquanto a Eagle possui 90%, né? Então, assim, ele mesmo falou que não se mete, né? Ele conversa muito com o Textor, mas ele não se mete nas decisões porque, obviamente, né, não tem uma voz ativa, né? No máximo que ele pode falar é dar algumas sugestões, trocar uma ideia com o Textor, né? Já que o Textor não conhece tão bem assim, ou não conhecia, pelo menos, a realidade do futebol brasileiro. Aliás, os dois, não é segredo para ninguém, são ótimos amigos, né? O Durcésio revelou que depois de todo jogo ele sempre troca uma ideia ali com o Textor, né? Sobre a partida, enfim, sobre as situações todas. Então ele é mais um conselheiro, né? Um amigo mesmo do Textor, mas é isso. Então, obviamente, o Botafogo sendo campeão no futebol, né? Botafogo social, não dá para a gente dizer que são duas coisas totalmente distintas, né? Acho que deu para entender, né? Nessa entrevista, o Durcésio falou várias coisas que a gente já conhece, né? Sobre a história toda dele, desde que ele se elegeu presidente do Botafogo, veio a pandemia, o Botafogo jogou uma Série B, situação que era muito complicada na época, o Botafogo consegue subir, né, para a Série A, na gestão do Durcésio, e principalmente também a questão da SAF sendo aprovada, né, na gestão do Durcésio. Acho que o Durcésio já está marcado na história do Botafogo, né, o último presidente, né, justamente do Botafogo antes da SAF, que fez essa transição e que a gente pode falar que com todas as letras, né, salvou o Botafogo, né, o Botafogo que estava realmente numa situação muito, muito, muito complicada, toda hora precisando aí, desde a época do Emil Pinheiro, pelo menos a gente pode falar, na época que eu acompanho o Botafogo, de mecenas, né, de ajudas do Montenegro, o próprio Durcésio também, quem assistiu o Acesso Total, quantas vezes os jogadores vão cobrar, né, assim, numa boa o bicho, e ele que banca ali o bicho, né, ele fala um pouquinho disso também nessa entrevista. Então, é sempre legal a gente ouvir o Durcésio, né, a gente ver uma entrevista como essa. Ele também achei ele bem consciente, assim, falando que respeita muito o Atlético Mineiro, como tem que ser, mas está confiante, claro, no título da Libertadores, né, nos 2 títulos, né, brasileiro e Libertadores. Então foi uma forma aí da gente conhecer um pouquinho mais da intimidade, né? A intimidade do Durcésio. E o cara não é fraco não, né? Como empresário, né?
muita gente não sabe, ele, enfim, mexe aí com o meio da aviação, também ele comentou ali em alguns momentos, não, porque eu tinha uns restaurantes aqui, depois ele mostra ali a adega dele, na casa dele, e a Fernandinha, né, perguntou assim sobre, é uma vinícola? Então, não, aí ele, a vinícola fica lá na Argentina, a minha vinícola, né, Melo, enfim. Então, já estou até, na hora eu já visualizei o Textor depois do título visitando a vinícola do Durcésio lá na Argentina. Não sei nem se é em Buenos Aires, deve ser ali na região de Mendoza, na verdade, que é onde tem as vinícolas, né? Mas enfim, vale a pena, né? Sempre agradável a gente escutar o Durcésio Melo nesse Jogando em Casa. Galera, ontem à noite teve o último jogo da 34ª rodada, uma rodada que a gente já falou aqui bastante, não foi boa para o Botafogo, né? Mas faz parte, em 38 rodadas é assim mesmo, né? Altos e baixos, mas foi um resultado bacana para a gente, o 2-2 entre Fluminense e Fortaleza. Fluminense sai na frente com o gol do Lima, o Fortaleza ainda no primeiro tempo vira com gols de Moisés, bom jogador o Moisés, né? Moisés e o Marinho, e no finalzinho ali, pelos 40 minutos, o Germán Cano deu ar da graça e deu números finais à partida, 2-2, ótimo resultado. Primeiro, segurou o Fortaleza com 64 pontos, 5 a menos que a gente, quer dizer, se eles ganham a partida, que era o que estava acontecendo até o final, eles vão ficar só a 3 pontos do Botafogo e iam definitivamente entrar na briga pelo título. Não é que Fortaleza tenha saído da briga, mas 5 pontos, né, é uma diferença mais confortável para a gente, então ótimo resultado. E ao mesmo tempo, se o Fluminense ganha a partida, ia deixar o Fluminense já muito confortável para chegar na última rodada contra o Palmeiras, já provavelmente livre do perigo do rebaixamento. Com esse empate, né, conseguido ali, como eu falei, no apagar das luzes, o Fluminense provavelmente vai chegar na última rodada precisando pontuar no Allianz Parque contra o Palmeiras, o que, né, obviamente é excelente para todos nós. A situação, então, de momento é a seguinte: Fortaleza chegou a 64 pontos, né? Temos 69, só lembrando, né? O Fluminense chegou a 38 pontos, tá? Quem também tem 38 pontos é o Juventude. Os dois estão apenas um ponto acima da zona do rebaixamento, tá? O Criciúma e o Red Bull Bragantino têm 37 e abrem a zona de rebaixamento. Para mim, Cuiabá e Atlético Goianiense já foram, estão ali na faixa dos 20 pontos, então já não vejo mais com chances de recuperação. Acho que o Atlético Goianiense não tem nem mais chances matemáticas, tenho essa impressão. Se você já sabe dessa informação, comenta aí embaixo, mas acho que Cuiabá e Atlético Goianiense já foram, né? Então o Fluminense com 38 pontos tem 4 partidas aí fundamentais para se garantir na Série A no ano que vem. Então, acho importante isso, né, do Fluminense chegar brigando, né, por pontos na última rodada contra o Palmeiras, beleza? Galera, falei do Palmeiras, o Palmeiras vai entrar em campo hoje no mesmo horário que Botafogo e Vitória se enfrentam, 7h30 da noite. Palmeiras tem uma tarefa aí, apesar de ser fora de casa, bastante acessível, que é o Atlético Goianiense. Acabei de falar, uma equipe aí que já, né, não tem praticamente chances, né, de se manter, né? Acho que já está rebaixado, então é um jogo que não dá para a gente contar, né? O Palmeiras vai empatar com o Atlético Goianiense, não dá para a gente contar com isso. Mais uma razão para a gente fazer o nosso melhor diante do Vitória, que são os 3 pontos, né? Inegociável, né? Vencer o Vitória logo mais. O Vitória, do técnico Carpini, que faz um ótimo trabalho, tá? Nos últimos 5 jogos, acho que só perdeu para o Corinthians e teve um empate com o Atlético Mineiro. Ganhou do Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, ganhou na última rodada do Criciúma lá em Santa Catarina. Então, a equipe do Vitória, a gente pode colocar da seguinte forma: é mais qualificada do que o próprio Cuiabá e o próprio Criciúma, que nós perdemos pontos, né? Como que o Vitória vai atuar contra o Botafogo? A gente não pode garantir que ele vai replicar aí o esquema que tem dado certo contra o Botafogo, de jogar retrancado, mas obviamente para o Vitória um empate no Rio de Janeiro vai ser um ótimo resultado, né? O Vitória tem 41 pontos, também não está livre
do rebaixamento, também está ali na zona da confusão. Então é isso, basicamente. Temos que tomar cuidado com o Alejandro, né, que é um jogador perigoso. O Janderson, galera, muita gente me perguntando, tá? Ele pode sim atuar contra o Botafogo, porque ele não pertence mais ao Botafogo, né? Ele foi vendido ao Sport Clube Vitória, então ele pode jogar, né? Ele inclusive foi o autor do gol do triunfo do Vitória contra o Criciúma na última rodada, mas ele não deve começar jogando, tá? Não é titular hoje da equipe do Carpini, beleza? Time para logo mais, tá? E aí depois eu vou entrar no assunto da thumb, que são as declarações do Tairo Arruda sobre essa guerra de nervos entre Botafogo e Atlético Mineiro, tá? Então vamos lá. Time provável, a gente sabe que a gente tem o retorno aí do Savarino, né? Dá para dizer também retorno do Igor Jesus, porque ele praticamente jogou só alguns minutinhos lá em Belo Horizonte, né? E os desfalques do Alexander Barbosa e do Luiz Henrique, tá? Provável time: John, Vitinho, Adrielson Bastos e Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas, Almada e na frente Júnior Santos, Igor Jesus e Savarino. Vai ser esse time que o Arthur Jorge vai mandar a campo? A gente só vai saber uma hora antes da partida. Pode ser também que o Arthur Jorge busque alguma solução escalando o Matheus Martins, de repente, escalando até a possibilidade de Júnior Santos e Igor Jesus ali fazendo uma dupla de ataque, né? A gente sabe que é um modelo que o Arthur Jorge gosta, já fez algumas vezes com Tiquinho e Igor Jesus, de repente pode fazer Júnior Santos e Igor Jesus, então temos que aguardar para saber o time titular, mas há grandes chances, né? Adrielson é pule de 10, como se dizia antigamente, mas o Júnior Santos também deve ser o substituto natural do LH, do Pantera, beleza? Mais de 35 mil ingressos já vendidos, confirmados, né? Rio de Janeiro com friozinho, com chuva, tô de casaco ainda aqui, realmente o dia amanheceu muito frio e chuvoso, agora tá melhorando, deu uma paradinha na chuva, pelo menos aqui na zona oeste do Rio de Janeiro, tomara que, né, o tempo vá melhorando aí ao longo do dia, para que a gente tenha aí realmente esse grande público no Nilton. Ainda há ingressos apenas na Oeste Superior A, Oeste Superior B, R$200 o ingresso, né, inteira, R$100 a meia, naturalmente. Então, para quem ainda está aí pensando em ir no jogo, tem que correr, porque, né, faltam poucos ingressos, né? Os outros setores todos totalmente vendidos, sold out, beleza? Galera, eu vou falar então aqui do assunto da thumb, né, do Tairo Arruda. Ele estava numa palestra, num seminário, e ele fez uma declaração que eu achei perfeita. Palmas para o nosso CEO, Tairo Arruda, sobre toda essa confusão aí que teve quarta-feira lá no Independência, né? Ele falou, assim, olha, eu penso, né, aspas para Tairo Arruda, eu penso que foi uma estratégia premeditada, tá, pelo Atlético, principalmente pelos jogadores mais experientes deles, né, o Davidson, o Hulk, para tentar desestabilizar o Botafogo, criar um fato novo, né? Inclusive eu achei importante que o Tairo Arruda falou com todas as letras, que às vezes a gente vive hoje num mundo que todo mundo toma muito cuidado, pisa em ovos para não dar armas para o adversário, né? E acho que o Tairo foi o cara certo para falar, já que a gente sabe que o Botafogo, os jogadores do Botafogo, não se manifestaram sobre aquela confusão, né? Ontem mesmo eu comentei isso, achei que foi perfeita essa blindagem do elenco para não entrar mais na pilha do que já entraram. O que tinha que entrar, entrou ali no final do jogo, é natural, sangue quente, né? Todo mundo ali com a adrenalina 1000, né? Pós-jogo, mas depois disso acho que o Botafogo foi preciso, né, em blindar o elenco, né? Não se fala de Atlético Mineiro, de confusão, de Hulk, Davidson, o que for, né? E aí sim o Tairo, que é o nosso CEO, vem e se manifesta, né, preciso, cirúrgico. Fala o seguinte, o nosso adversário, Atlético Mineiro, vive um momento ruim, palavras do próprio técnico, né, do Atlético, e que precisa recuperar a confiança o mais rápido possível, né? O Milito não é bobo, né? Então foi o que eu tenho dito aqui esses dias. Então parece que realmente, né, segundo o Tairo, né, a opinião dele, que eu concordo, esses jogadores mais experientes tentaram criar ali uma confusão para mexer com os próprios brios, né? Para criar uma motivação
que o Atlético hoje não tem, né? O Atlético tá nesse momento ruim, né? Vários jogos aí sem conseguir marcar gol, vários jogos sem conseguir vencer. A última vitória foi no dia 22 de outubro contra o River Plate, né? De lá para cá o Atlético parou de jogar praticamente. Então eles precisavam de um fato novo, né? E ainda mais contra o Botafogo. Eles tinham que criar, né? Pelo menos na cabeça deles, né? O Tairo fez essa leitura, é exatamente a leitura que eu fiz também, né? E achei importante o Tairo falar, até para mostrar que a gente não é bobo, né? O Botafogo, pô, tem gente cascuda, tem gente ali, se eles acham que são muito espertos, né? Falando aqui do Atlético, né? A gente não fica atrás, né? É aquele negócio, não tentem serem, né, mais malandros, tal. Então o Hulk é um cara que usa esse tipo de artifício, né? Acho que foi até o Thiago Franklin que andou postando notícias, né, que estavam na imprensa aí de muito tempo atrás, de provocações que o Hulk fez contra determinados jogadores, determinados adversários, que o Hulk usava muito esse jogo de palavras, de provocação, né? Eu sou F, você não é nada, né? E aí agora, o que ele faz, né? Que é uma coisa, psicólogos aí de plantão podem comentar embaixo. Ele usa esse mesmo expediente, ele inverte, né? Ele joga pro Botafogo. Olha, os caras estão provocando, os caras estão dizendo que eles são foda e que o Atlético é um time de merda, né? Desculpa aí os palavrões, né? Mas é isso, né? Então ele pega justamente o modus operandi que é dele, né? Que o histórico dele comprova aí com várias notícias que o TF levantou, e aí ele joga pro lado do Botafogo, né? Para tipo, vamos nos vitimizar e vamos criar, né, uma narrativa para mexer com os nossos brios. Pô, vamos ganhar desse Botafogo aí que tá dizendo que já ganhou, que é muito melhor que a gente, né? Então é isso, o Tairo veio e falou, olha, a gente sacou tudo, estamos aqui só olhando. Ah, é isso que vocês têm aí? Beleza, não vai afetar em nada a gente. E o Tairo falou também, complementou, que internamente o Botafogo já tinha, claro que algumas coisas tiveram que ser acertadas, e é óbvio que esse internamente que ele se refere chamar a atenção do Barbosa, chamar a atenção do Luiz Henrique, né? A gente viu jogadores jovens ali que tiveram muita cautela, muita tranquilidade, como o caso do Cuiabano, né? Que soube, inclusive, tentar dissipar aquela confusão, que o Botafogo não tinha nada a ganhar com aquele bate-boca no final da partida. O Botafogo tem mais bola, o Botafogo tem mais time, né? Claro que vai ter que provar isso em 90 minutos lá em Buenos Aires, né? Não adianta só a gente ficar aqui falando e não botar em prática. O Botafogo vai ter que botar em prática, mas da mesma forma que fez um bom jogo, né? Claro que a gente já falou aqui dos erros do Botafogo, mas mesmo com tantos erros aí de finalização, etc, o Botafogo não deixou o Atlético jogar, né? O Botafogo sufocou o Atlético o tempo todo. Ah, mas tinha um jogador a mais? Não importa. O Botafogo, desde o primeiro minuto de jogo, foi muito mais time que o Atlético. Então, a arma que o Atlético tem é o blá blá blá, é criar uma situação extracampo, é isso aí que eles podem utilizar. Gente, quantas vezes a gente viu a seleção brasileira jogando contra uma Argentina, por exemplo, e que o Brasil tinha muito mais bola que a Argentina, mas a Argentina conseguia reverter a situação justamente pela provocação, né, pela cera, pelo antijogo, né? Quantas vezes, né, a gente viu isso acontecer, e na hora que você tem um time, né, superior, né, e não é problema nenhum a gente chegar aqui e falar o time do Botafogo é superior ao do Atlético, né? Só o que nos interessa é jogar bola. Mas não estamos diminuindo o Atlético Mineiro. É exatamente o que o Dorcésio falou ontem nessa entrevista. O Atlético tem que ser muito respeitado, tem excelentes jogadores, né? Não preciso ficar aqui repetindo, todo mundo sabe de cor. Jogadores que podem decidir um confronto, né? Mas utilizaram essa milonga, né? Como se diz na Argentina, né? Em homenagem aí ao Milito. Usaram dessa coisa toda, que é uma artimanha, um artifício. Acho que está nítido aqui qual é a minha opinião sobre isso. Quero ouvir a sua opinião também. Ainda cabe no futebol, ainda é válido, né, usar esse tipo de artifício para desestabilizar o adversário, para criar um fato novo, para criar uma situação, para criar um clima para o dia 30, né? Eu acho que pelo lado do Atlético Mineiro pode ser até justificável justamente por tudo isso que foi falado. O time vem mal,
o time acabou de perder uma decisão de Copa do Brasil, o time está aí beirando uma crise às vésperas de uma possibilidade de bicampeonato de Libertadores. Então, o que eles podem fazer? Vai melhorar o time da noite para o dia? É difícil, né? Então, talvez só restasse a eles realmente esse tipo de situação. E é o que eu falei ontem, né? O Botafogo vai vacinado dessa vez para o dia 30, sabendo que Daverson vai fazer as palhaçadas lá que ele faz, né? O canguru perneta lá que ele faz, finge que vai chutar a bola, segura a perna, vai se atirar, vai dizer que tomou cotovelada do Barbosa, né? O Hulk vai querer apitar o jogo no nome dele, né? Na base do nome, enfim, tudo isso, né? O Botafogo vai ter que enfrentar o Atlético, que é esse pacote aí, né? Mas o que me assusta não é isso. Acho que o Botafogo agora vai vacinado, como eu falei. O que, obviamente, o Botafogo tem que tomar cuidado, é que o Atlético tem jogadores decisivos, né? Então, toda atenção é pouca, mas, obviamente, estamos confiantes, galera. Então, isso aí foram as falas do Tairo Arruda. Quero saber a sua opinião também. Você concorda com o Tairo? Eu acho que a leitura do Tairo foi perfeita e foi importante ele ter se manifestado justamente porque a gente fica ouvindo muito a imprensa aí criando, né, narrativas de que o Botafogo está pipocando, que o Botafogo amarelou, que o Botafogo vai de novo entregar o campeonato. Não, a gente viu tudo o que aconteceu aí em relação ao Atlético. Claro que a gente está falando, né, foi um jogo do Brasileiro, mas a gente está falando de Libertadores. E o Botafogo segue com os objetivos muito claros, né, nas duas competições, e deixar de lado aí que pra gente não interessa esse jogo aí fora das quatro linhas, não interessa pra gente, às vezes até dentro das quatro linhas, mas esse jogo aí de provocação, de catimba, isso não interessa para quem tem mais bola. Pra gente interessa bola rolando, né, e bola no fundo da rede, é o que a gente precisa hoje, né? O Botafogo precisa voltar a marcar. Criamos inúmeras situações de gol nas últimas partidas, né? Não convertemos, estamos vindo de 2 empates em 0-0, então que hoje saia esse gol, de preferência no início da partida, como foi contra o Vasco, para que os jogadores e os torcedores, né, curtam essa partida, aproveitem esse momento, porque depois na terça-feira tem uma outra decisão. Galera, eu sei que já está com 22 minutos, vou me estender aqui só um pouquinho, que eu quase esqueço de falar. Para quem pretende ir a São Paulo, tá? O Botafogo fez de novo aquela questão que eu acho muito boa, adquiriu todos os ingressos do setor visitante do Allianz Parque, tá? E amanhã, a partir das 10 da manhã, começa a disponibilizar o check-in. Plano glorioso, 10 da manhã, plano alvinegro logo em seguida às 11, o meu plano que é o preto, meio-dia, e o plano branco à 1 da tarde, tá? Eu acho que não chega nem no plano branco, se bobear, não chega nem no plano preto, porque é uma decisão, né? Virou uma decisão o jogo de terça-feira. Público geral abre às 18 horas, sinto informar que é quase impossível que quando chegar às 18 horas ainda tenha, né? De repente você não é camisa 7, pode arriscar com a sorte, mas vai ter que ter muita sorte para chegar às 18 horas e não estar tudo já vendido, né? Ingressos R$220, tá? É um valor que é determinado pelo Palmeiras, beleza? E não tem meia entrada, então é só R$220 mesmo. A dica importante, tá? Como amanhã começa às 10 da manhã, já faz hoje, entra lá no site ingressospalmeiras.com.br, faz a sua biometria, tá? Porque quem adquirir, através desse check-in, né, adquirir ingresso amanhã, vai ter só até as 11 da noite desse domingo para ter feito já a biometria. Então faz logo hoje, né? Já adianta as coisas. E aí você vai receber um e-mail de confirmação. O Botafogo deu um prazo até terça-feira, 9 da manhã, para receber um e-mail confirmando que você está garantido para o jogo, que é na própria terça-feira. Caso você não receba esse e-mail até terça, 9 da manhã, aí entra em contato lá com o saque do Botafogo para saber o que houve, né? Mas é isso, é um e-mail de confirmação, beleza? Galera, é isso. Já pedi like, vou pedir de novo. Eu já pedi para você se inscrever, vou pedir de novo. Tamo junto, fogão pra cima. Hoje é triunfo contra o Vitória. Só interessa vencer.